Uma coisa muito importante quando estamos desenhando e construindo objetos em oficina, prototipando, essa coisa importante, né, essa variável importante é o dimensionamento, as medidas que um objeto ou um produto possui, né? E o dimensionamento preciso vai além da unidade milímetro. Nós temos que trabalhar na casa de décimos, centésimos e milésimos. Então, eu vou fazer uma pequena abordagem aqui, que vai talvez facilitar um pouco, né, relembrarmos os números decimais. Então, aqui eu tenho a unidade inteira, né, em milímetro, décimos, centésimos e milésimos, correto? Então, como que eu faço a leitura desse número? 2 milímetros, 583 milésimos. Eu vou trazer alguns exemplos bem rápido aqui para a gente praticar. Aqui, 4 milímetros e 7 décimos, uma casa depois da vírgula. Aqui, 4 milímetros e 7 centésimos, duas casas depois da vírgula. Aqui, 10 milímetros e 39 centésimos. 5 milímetros e 10 milésimos, três casas depois da vírgula. 5 milímetros e 1 centésimo. 34 milímetros e 82 centésimos. Aqui, 8 centésimos, duas casas. 7 milésimos. 9 décimos. Aqui está faltando um décimo para se completar 1 milímetro. 9 décimos. Qual o valor é maior? 10 milímetros e 39 centésimos ou 10 milímetros e 4 décimos? Esse segundo é o maior. Na esquerda, 10,39, o próximo número seria 10,4. Então ele é maior 1 centésimo, o número da direita. Número da esquerda, 10 milímetros e 39 centésimos. E o número da direita, 10 milímetros e 4 décimos. Qual o valor é maior? 10 milímetros e 4 décimos ou 10 milímetros e 41 centésimos? O da direita. E quanto maior é? Ele é maior 1 centésimo. Lendo 10 milímetros e 4 décimos, da direita, 10 milímetros e 41 centésimos. Qual o valor é maior? 10 milímetros e 4 décimos ou 10 milímetros e 40 centésimos? Nesse caso, não há diferença. Os dois representam a mesma medida. Em termos práticos, nesse exemplo, seria mais fácil falar, ou mais adequado, falarmos 10 milímetros e 4 décimos. No caso da direita, falaríamos os centésimos caso houvesse qualquer número acima de 40. Por exemplo, 41, 42, 48 até 49. Não é o caso, portanto, o prático, o mais adequado, seria 10 milímetros e 4 décimos. E o da direita, 10 milímetros e 40 centésimos.
O instrumento de precisão para medir esses décimos, os centésimos e os milésimos, obviamente a unidade cheia em milímetro também, né? A primeira medida é o paquímetro. Essa é uma foto de um paquímetro em aço inoxidável, bastante resistente, porque na oficina mecânica ele convive em ambiente bastante desgastante, né? Você tem outras ferramentas pesadas, você tem óleo, você tem graxa, e ele tem que ter essa resistência até para não se deformar e perder a precisão que lhe é própria, né? Aqui nós temos um exemplo do paquímetro medindo o diâmetro de um rolamento, podia ser um eixo, né? Nós vamos falar daqui a pouco como que você faz a leitura, né, dessa medida. Nessa região aqui de cima, essas duas orelhas permitem que a gente meça também o diâmetro interno de furo. E na extremidade aqui do paquímetro existe uma vareta, uma haste, que permite que a gente meça o comprimento de um furo. Veja que na imagem à direita, medir o diâmetro de uma forma circular, no caso esse rolamento ou um eixo, né, com uma régua é muito difícil você ter precisão. Você até pode colocar uma régua sobre o rolamento e ter uma ideia em milímetros, mas vai haver um erro, né? Até pela forma da geometria é difícil saber se você está medindo exatamente os dois pontos mais distantes, né? Então o paquímetro é um instrumento utilizado para determinar com precisão as dimensões de uma peça, na casa de décimos e centésimos de milímetros. O paquímetro não mede milésimos. Aí nós precisaríamos utilizar os micrômetros, que não é o caso e nem assunto da nossa disciplina. Então é uma ferramenta destinada a medir a distância entre dois lados simetricamente opostos de um objeto. Diâmetro, né, externo, diâmetro interno, profundidade de furo. Alguns exemplos. Aqui a gente tem um paquímetro digital, então a leitura dele é muito simples de fazer, né? Só que ele é de material plástico. Então numa oficina, aquela situação, aquele ambiente desgastante, esse paquímetro iria durar muito pouco. Mas numa mesa de projeto ou na frente de um computador, é uma ferramenta, né, que vai permitir um auxílio e uma precisão importantíssimas, né? Aqui eu estou medindo, né, a imagem está medindo os dois lados opostos de uma porca e o visor digital informando 12 milímetros e 6 décimos. Esse paquímetro não mede centésimos. Existem alguns que medem em centésimos também. Não é o caso desse. Então, em geral, o paquímetro é usado quando se trata de dimensões de pequenas peças, como componentes mecânicos, parafusos, porcas e outros objetos de menor dimensão. Aqui eu tenho um paquímetro em material plástico, na casa de décimos. Dependendo do fabricante, até você tem alguma precisão, mesmo ele sendo de plástico. Esse está comigo há muitos anos e na medição desse rolamento, aquela medida ali, foi danificada pelo uso, né? Mas numa sala de aula, durante o processo, né, formativo, na academia, ou mesmo em casa, um paquímetro desse ajudaria muito. E ele custa nessa faixa aí, 15 a 17 reais. É muito prático e muito útil, né? Então, para fins pedagógicos, como eu falei, ou utilização com menor rigor de precisão. Embora, dependendo da marca, casa de décimos, ele até dá essa precisão, dependendo da marca. Aqui nós temos um filme sobre a utilização do paquímetro. Bem-vindo ao curso de Metrologia Adimensional da Focus Metrologia. O assunto desta videoaula é o paquímetro.
O paquímetro é o instrumento de medição mais conhecido para a realização de medições rápidas e relativamente exatas. Os paquímetros são fabricados em aço inoxidável temperado, garantindo vida longa sem oxidação, sendo que as superfícies de medição são todas retificadas e lapidadas. A norma brasileira ABNT, NBR, NM 216, de 2000, trata das características construtivas e requisitos metrológicos dos paquímetros. Para a realização da leitura da medição com um paquímetro, proceder da seguinte forma: fechar completamente o paquímetro e observar a posição do ponto zero das escalas. Se os traços não estiverem alinhados, o instrumento está apresentando problemas, e o resultado da medição pode ser comprometido. Posicionar o paquímetro na peça a ser medida, e realizar a leitura da escala principal, observando qual foi o último traço da escala fixa que o zero da escala do nônio varreu. Nesse exemplo, com um paquímetro com resolução de 0,1 mm, a leitura na escala principal foi de 6 mm. Em seguida, analisar a escala do nônio, e identificar qual o traço da escala do nônio que mais coincide com algum traço da escala principal. Neste caso, é o sétimo traço, que equivale a 0,7 mm. Fazer a composição dos valores lidos, somando os valores. Assim a leitura final é 6, mais 0,7, que é igual a 6,7 mm. Acompanhe os vídeos da Focus para mais informações. Muito obrigado, e até a próxima.